Outubro acabou e foi um mês muito bom para a nossa bolsa. A bolsa fechou com a alta de mais de 2,2% nesse último mês. Mas ainda assim tivemos ações que caíram contra esse fluxo do Ibovespa e ações que também subiram mais do que esses 2%, mais do que 3, 4, 5%. Vamos falar rapidamente de algumas delas, as que mais se destacaram, quais podem ser oportunidades, quais foram movimentos pontuais e entender se, na minha opinião, são realmente boas oportunidades ou se realmente é melhor ficar distante. Antes da gente seguir, eu peço que caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixa o like, comente aqui se você tem alguma delas, se você ganhou dinheiro com ações em outubro ou se você perdeu em outubro e vamos direto para o vídeo. Como bem traz essa reportagem do InfoMoney, 10 ações subiram mais de 10% em outubro, em contrapartida 4 ações caíram mais de 10% em outubro. Vamos olhar aqui rapidinho quais foram essas ações, ela já destaca aqui um pouco de algumas, mas a gente pode adiantar que grande parte disso foi do setor de mineração e siderurgia, como a gente vai olhar aqui embaixo. Uzi Minas subindo quase que 30% nesse mês, VEG subindo mais de 17%, CSN, Gerdau, Cogna agora no setor de educação, Ipera, Vale, como eu falei, destacando aqui Uzi Minas, CSN, Gerdau e Vale, basicamente do mesmo setor, como eu falei, de mineração e siderurgia. O setor de educação também aparece aqui através de Cogna e Dux. Já no outro extremo, a gente vai perceber que algumas ações de setores específicos também caíram, como o petróleo, através de Brava aqui, caiu quase que 20% nesse último mês, Petrobras também caindo mais de 6%, Prio, né, PetroRio caindo mais de 6 também. Outro setor que sofreu bastante foi o setor de varejo, a gente pode ver aqui através de Magalu caindo mais de 11%, Pão de Açúcar caindo mais de 10%, Açaí caindo mais de 8%. Então a gente percebe que tem setores que sofreram mais do que outros nesse último mês de outubro. A gente pode trazer o próprio setor de saúde, que via de regra é um setor muito resiliente, obviamente depende da empresa, mas a gente pode perceber a Apivida caindo quase que 12%, e também Fleury, Laboratórios Fleury caindo mais de 8%, quase que 9%. E o que a gente pode entender, um dos grandes motivos que acabou afetando não só o setor de petróleo, como também o setor de energia elétrica aqui no país, foi basicamente MP 1304, que foi aprovado no Congresso Nacional para reformular, né, tanto a parte do setor elétrico como as petroleiras. Vai afetar tanto a cobrança por quilowatt-hora das elétricas, como também a questão dos royalties sobre o petróleo bruto, gás natural e condensados. Por isso que a gente pode observar que tanto o setor de petróleo como de energia acabou sofrendo nesse mês de outubro. Já no extremo das altas, o que basicamente puxou grande parte das empresas como Gerdau, CSN, Uzi Minas, foi a questão de medidas antidumping, que é basicamente para ajudar o setor de importação, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos importando materiais de siderurgia, enfim, tudo isso. E que acaba puxando, via de regra, todas essas empresas que se encontram no setor de siderurgia, metalúrgicas, enfim, tudo isso que foi o que a gente percebeu nesse mês de outubro. Olhando aqui individualmente algumas dessas empresas que a gente falou aqui, mais uma vez, não vou me debruçar muito sobre múltiplo, vou falar basicamente de cotação, qual a minha visão, e depois eu posso fazer um vídeo específico de cada uma. Vale subindo, como a gente falou, quase que 12% nesse mês, há múltiplos muito interessantes, eu fiz um vídeo recente sobre a Vale, caso você goste, eu esteja estudando a empresa, vale a pena, eu me debruço um pouco mais sobre múltiplo e tudo, mas ainda assim o PL abaixo de 10 vezes, P sobre VP interessante, e um dividendo ali constante, de um pouco mais de 6,5%, 7,5% via de regra nesse cenário de commodity mais em um cenário mais baixo do que a gente pode pegar na média histórica. Outra, Uzi Minas, nesse mês subindo quase que 30%, como a gente viu. Ainda assim, quando a gente pega os últimos 5 anos, foi uma ação que derreteu. Tá? Abrindo um pouco mais o leque, a gente pode perceber que desde as máximas lá de 2008, a Uzi Minas só vem passando por dificuldades. Eu já cheguei a ter Uzi Minas na carteira, mas é uma empresa muito difícil, sobretudo na parte de gestão, eu prefiro não ter em carteira. Obviamente, olhando para múltiplo, via de regra, é uma empresa que pode sim chamar atenção para aqueles investidores que gostam de ficar empresas em situações delicadas. Não paga dividendo atualmente, tem apresentado prejuízo, P sobre VP para uma empresa privada muito descontada, mas é aquilo, por mais que tenha subido nesse último mês, então mais uma vez a gente tem que tomar cuidado com o efeito framing, que é basicamente você se apegar a uma única janela, a uma moldura, né, e achar que é um bom cenário, mas é uma empresa que vem tendo seu valor derretendo para o investidor ao longo dos últimos anos. Eu prefiro ficar fora. CSNA subindo quase que 15%, quando a gente também abre aqui os últimos 5 anos,
também vem basicamente perdendo valor para o investidor, mas CSN já entra em uma questão muito parecida com Vale, embora não seja a mesma commodity via de regra, também já passou por um boom da commodity e é natural, não é como é o caso de Uzi Minas, que em um longo prazo vem sofrendo ou algo do tipo, mas a gente pode perceber que é muito exposta a commodity e tem esses ciclos. Eventualmente quando bate seus 30, 25, 35 reais, até mesmo 50, como já chegou a bater aqui nos picos máximos, são momentos que você tem que ter a empresa, mas ou até mesmo vender, que nesse momento você não compra. Mas é aquilo, a empresa boa, mas tá em um cenário que não é muito positivo por conta do cenário macro, cenário de commodity também. Ainda assim, vem distribuindo quase 6% de yield, P sobre VP de quase uma vez e um PL negativo porque vem apresentando prejuízo. Mas eu acho que para quem tiver paciência pode sim conseguir surfar um pouco na empresa em uma situação tão delicada como os Minas. Eu não tenho CSN em carteira, mas acompanho e não pretendo ter. Hoje a única que eu tenho do setor, né, basicamente siderurgia, mineração, é a Vale. Olhando para o setor de petróleo agora, como eu falei, Brava caindo quase que 20 nesse mês. Quando a gente abre também um pouco mais o escopo, a gente percebe que Brava só vem derretendo, mas é um daqueles cases que pode sim ser uma oportunidade para quem tiver paciência e realmente entender o ciclo do petróleo, a questão da OPEP+, e todas as questões que cercam o petróleo em si, tanto em um curto, médio e longo prazo. Quando a gente olha aqui para o múltiplo de Brava, isso se estende para outras petroleiras também que eu não trouxe aqui, como Prio e Petrobras. Prio eu fiz um vídeo um pouco mais recente falando também de múltiplo, mas é um case de crescimento, não distribui dividendo, P sobre VP bem descontado e um PL ali abaixo de 5 vezes. Eu entendo que sim, Brava pode ser uma oportunidade, tá, investidores? Mas é aquilo, você tem que ter paciência. Eu no setor prefiro Prio no momento, eu não tenho nenhuma no setor, nem Petrobras, nem Prio, nem Brava, nem Petro Recôncavo, mas eu acompanho, eu fico mais fora porque eu não gosto de me expor no setor de petróleo, mas nada me impede que eu eventualmente possa estar avaliando. A Apivida, último mês também derretendo, os últimos 5 anos só fez derreter valor, uma situação muito delicada de Apivida, tá? Já estendendo aqui, não gosto de Apivida. Muitas pessoas falam que dão outros nomes para Apivida, né? Apimorte, enfim, por conta de serviços que já não foram bem entregues ou outras experiências ruins que já tiveram com a empresa. Quando a gente olha para múltiplo também, não paga dividendo, P sobre VP é muito descontado, isso via de regra é um cenário para você ter muita preocupação, um PL negativo porque só tem apresentado prejuízo, e a gente pode observar aqui que quando a gente olha para a margem da empresa, a margem negativa, mesmo tendo uma dívida relativamente bem controlada, está em um setor que via de regra era para ser bom, mas a gestão da empresa não tem contribuído para isso. Eu não olho para a Apivida, hoje eu não tenho diretamente exposição ao setor de saúde, eu acompanho muito perto o Fleury, mas também não tenho posição hoje. E mesma coisa aqui, eu acabo ficando distante, sobretudo de Apivida, por entender que é uma empresa muito complicada. Pelo vídeo de hoje foi isso, investidores. Mais uma vez, caso tenha gostado, comente aqui embaixo se você tem alguma dessas empresas, deixa o like, comenta e até a próxima.